Olá, pessoal. Olá, queridos alunos. Iremos iniciar aqui, né, a nossa segunda semana da nossa unidade 1 para a disciplina de habilidades para o mundo do trabalho, ok? Espero que tenha sido proveitosa a semana 1 para todos. Nesse vídeo seria um pouco mais breve, para a gente poder trabalhar um pouquinho, né, as novas formas e novas relações, né, de trabalho existente, tá? E já trazendo um pouco sobre esse nosso mundo contemporâneo. Vou fazer aqui o compartilhamento da minha tela, para que todos possam conseguir assistir, tá? E dando sequência aqui, esses slides estarão disponíveis para vocês posteriormente no aba, ok? Então vamos lá. Semana 2 ainda sobre noções do direito trabalhista da nossa unidade 1. Então falamos na aula passada sobre as diferentes relações de trabalho e agora falaremos brevemente sobre os tipos de contrato de trabalho. Então, uma vez reconhecido que a gente tem a relação de trabalho e a relação de emprego, a gente também precisa entender que, né, essas relações desmembram em diferentes tipos de contrato de trabalho, tá? E esses contratos de trabalho são formas variadas de se executar alguma atividade tão laboral existente aí no mundo contemporâneo, ok? Então vamos falar um pouquinho sobre ele. Então, a mais conhecida de todos, né, é o que a gente chama aí de empregados seletistas. Quem são os empregados seletistas? São que, essencialmente, isso que fomos estudando na aula passada, são aqueles que possuem uma relação de emprego, tá? Ou seja, que tem aqueles 5 requisitos, lembrando, né, que tem pessoalidade, que é uma pessoa física, tem onerosidade, né, que tem não eventualidade, né, e a oportunidade de retorno, né, e que também seja aquele empregado que possua os seus direitos resguardados pela CLT, tá joia? Tradicionalmente, esse empregado é aquele empregado conhecido como trabalhador de carteira assinada, né? Muitos de vocês já devem ter escutado falar, né? Ah, fulano tem carteira assinada. Então, esse trabalhador, esse empregado, né, que a gente pode nomeá-lo assim, que tem carteira assinada, ele está vinculado à CLT e, estando vinculado a ela, ele possui seus direitos garantidos por ela. Ah, Marcelo, que direitos são esses? Direitos como férias, 13º, licença maternidade, fundo de garantia, descanso semanal remunerado, enfim, né, direitos trabalhistas conquistados e reconhecidos aí por muitos. Tá joia? Mas não são só os empregados seletistas que trabalham, a gente tem categorias de trabalhadores diferentes. Então, por exemplo, temos profissionais autônomos, citamos alguns exemplos deles na aula passada. Então, mencionamos, né, por exemplo, eletricista, bombeiro, temos também, né, profissionais autônomos como pessoal da área da beleza, cabeleireira, manicure, né, e tantos outros existentes por aí. Mas o que caracteriza o profissional autônomo é aquele profissional liberal que exerce sua atividade livremente. Ele que define de que forma que ele vai fazer, que dia que ele vai trabalhar, como que ele trabalha, que trabalho ele executa, né? Isso é, como o próprio nome diz, é de autonomia dele. Normalmente eles exercem trabalhos pontuais, né, e por prazo determinado. Então, uma empresa contrata um bombeiro hidráulico para fazer um trabalho específico lá. Ele vai lá, executa esse trabalho, né, encerrada a sua atividade, ele recebe por ela, é claro, mas ele não tem essa expectativa de retorno até que uma nova demanda surge e ele volte a ser contratado. Tá? Então, ele não tem um vínculo com apenas uma instituição. Ele trabalha possivelmente para várias pessoas, em vários horários, em vários dias da semana, de forma diferente para cada trabalho que ele vai executar. Tá? Esse profissional autônomo ele pode ser contratado como pessoa física ou como pessoa jurídica. Atualmente, muito comum a gente encontrar autônomos sendo MEI, né, que é o microempreendedor individual. Eles não possuem os direitos resguardados previstos na CLT, tá? E os direitos e deveres que eles possuem normalmente estão previstos em um contrato de trabalho à parte. Alguns casos, esse contrato é formal, ele é por escrito direitinho, ambas as partes ali discutem os termos desse contrato, e às vezes é informal, né? Às vezes eu, né, por exemplo, ligo, chamo um eletricista aqui para vir na minha casa. Ele, como entende do trabalho que ele executa, ele dirige a prestação de serviço, ele diz o que deve ser feito, como deve ser feito, no horário que ele pode, né?
e eu não tenho ali, né, um vínculo de emprego com esse eletricista. E foi um acordo informal, a gente combinou pelo telefone, né? Então isso não precisa necessariamente ter um documento que formaliza essa contratação, tá joia? A gente tem também, que a gente não pode deixar de comentar, uma categoria de trabalhadores que são os servidores públicos. Os servidores públicos se assemelham aos seletistas, tá? Diferente, né? A diferença é que o servidor público, para ele ser contratado, ele precisa ser aprovado em um concurso público, ou um processo seletivo, tá? No caso dos servidores temporários. Eles exercem funções em instituições públicas, tá? Diversas, existentes por aí, e o seu conjunto de direitos e deveres não está previsto na CLT, mas isso vai existir aí um estatuto do servidor público, que é uma lei específica, né, que faz aí o conjunto de todos os direitos e deveres desse servidor, desse trabalhador. Os estatutos podem variar de acordo com o órgão ou local onde esse servidor público executa suas atividades, e o servidor público estatutário, ele não tem carteira assinada, né? Ele tem um contrato de trabalho, ele assina um termo de posse, ele assume uma série de obrigações, ele está vinculado a uma lei, né, que diz quais são os direitos e deveres dele, mas ele não tem carteira assinada como seletista. Tá? O conjunto de direitos que cada servidor público tem vai variar de acordo com o órgão ou local onde ele trabalha. Então, por exemplo, o servidor público municipal, né, da Prefeitura de Pouso Alegre, por exemplo, tem um conjunto de direitos previstos no Estatuto da Prefeitura de Pouso Alegre, que difere de um outro município qualquer espalhado aí pelo país. Tá joia? E aí também não podemos deixar de comentar sobre os terceirizados. Os terceirizados normalmente possuem uma relação de emprego, ou seja, eles têm carteira assinada, eles estão vinculados à CLT, eles possuem, né, o conjunto de direitos que todo seletista possui. O que difere ele de um seletista tradicional é que ele trabalha em um local em uma empresa normalmente, né, que contratou uma empresa intermediadora, que são as famosas empresas de terceirização. Então, às vezes, a empresa X precisa, por exemplo, contratar profissionais da área de limpeza. Para ela não ter que ir atrás, fazer o processo de recrutamento, né, e gerenciar todo esse trâmite, ela procura uma empresa intermediadora que já possui profissionais contratados para esta atividade, e ela contrata a empresa. E os profissionais são funcionários da empresa intermediadora. Então, quem garante os direitos previstos da CLT, no caso terceirizado, é a empresa intermediadora. Esse profissional é contratado por ela. E a empresa intermediadora cede para a empresa contratante esse profissional para executar uma atividade qualquer ali, tá? Mas todos os direitos da CLT estão previstos para os terceirizados. É mais comum a gente encontrar esses profissionais no que a gente chama daquilo que não são atividades fins da empresa. Então, por exemplo, eu tenho uma indústria de confecção têxtil, mas lá dentro eu tenho profissionais terceirizados que trabalham na área de manutenção, que trabalham na área de limpeza, que trabalham na área de segurança, diversas áreas ali, mas que normalmente não estão ligados à atividade fim. No meu exemplo, a atividade de confecção, tá? E aí a gente tem aí um exemplo de categoria denominada terceirizados. Eu trouxe aqui as categorias mais comuns, existem outras, tá, pessoal? Mas só para a gente discutir, identificar, né, a diferença ali de relação de trabalho e relação de emprego vista na aula anterior. E, além disso, a gente tem também as formas como esses trabalhos são executados. E no mundo contemporâneo, em especial depois da pandemia da Covid-19, a gente teve uma mudança bem substancial na maneira como o trabalho é executado. Então, né, muitos de vocês talvez, né, tenha acontecido isso com vocês, ou conheçam pessoas onde isso aconteceu. Após a pandemia, né, após o momento que se teve aí de confinamento, as empresas se viram na possibilidade de que os seus empregados, os seus trabalhadores, não executassem necessariamente o trabalho lá dentro, de uma forma tradicional, em que eu chego num determinado horário, bato ponto, né, fico lá até a minha saída, registro o ponto, vou embora, né? As empresas começaram a perceber que é possível que muitos dos trabalhadores trabalhem de casa. E aí surgiram novas modalidades de trabalho, né? Como, por exemplo, vocês vão observar lá no nosso caderno temático. Então, a gente tem o trabalho home office, ou também conhecido como teletrabalho, né? São aqueles trabalhadores que exercem o seu trabalho de casa, então, eles, por meio de recursos tecnológicos,
telefone, computador, internet, enfim, eles trabalham de casa, não vão até a empresa para executar esse trabalho. A gente tem também trabalhadores que fazem isso de forma híbrida, né? São os contratos de trabalho híbrido, que parcialmente ele trabalha na empresa e parte da carga horária ele faz em casa. Então, às vezes ele vai um dia na empresa, um dia ele faz de casa. E aí ele vai alternando. Então, são formas de trabalho híbrido e a gente não pode deixar de falar dessa nova perspectiva, porque isso traz uma forma diferente de lidar com as relações de trabalho, em especial para as pessoas das empresas que lidam diretamente com gestão de pessoas. Então, ter o trabalhador da forma tradicional dentro da empresa, cumprindo sua carga horária, né, é uma coisa, né? Diferente é estar com esse trabalhador exercendo o trabalho de casa, né, numa forma de teletrabalho ou mesmo de forma híbrida. Então, por isso que a gente não pode, né, deixar de comentar dessa característica. E aí, vou deixar aqui duas referências. A nossa aula de hoje é um pouquinho mais breve, espero que chegue bem para vocês e ficamos aí à disposição de todos. Eu vou só voltar aqui para a tela para, né, interromper a minha apresentação e a minha gravação. E desde já desejo a vocês aí bons estudos. Ok, pessoal? Forte abraço.